Saudações, ó estimados curiosos do reino! Contemplem o próximo vídeo! E aí, curiosos? A Era Medieval é sem dúvida muito lembrada, seja nos livros, séries, filmes ou videogames. O universo medieval é um ícone da história da humanidade. E no vídeo de hoje, conheceremos várias curiosidades dessa era tão enigmática, como era o cotidiano normal das pessoas comuns que viviam nesse período. O assunto te interessa? Então já clique no botão de like e caso não seja inscrito, inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nada. Sem mais demora, vamos pro vídeo! Ao tomar conhecimento, estudando sobre acontecimentos e pessoas da época medieval, geralmente encontramos narrações famosas, algumas que têm finais trágicos, como a de Joana d'Arc ou dos Cavaleiros Templários. Mas saindo desse âmbito de reis, rainhas, igrejas, heróis, vilões, castelos e armaduras, como seria a vida de uma pessoa normal na Idade Média? Como era viver em uma época perigosa, violenta e às vezes nojenta, onde a ignorância e a injustiça existiam? Enfim, nessa época, várias coisas que hoje seriam intoleráveis ou sem sentido aconteciam. Atualmente em nossa sociedade existem 4 pilares básicos que são fundamentais para uma boa qualidade de vida. É inegável que uma pessoa não pode viver com qualidade sem segurança, sem educação, saúde ou lazer. Porém, se em algum dia inventarem uma máquina do tempo e você desejar voltar na era medieval, então pode esquecer tudo isso, a não ser que você seja próximo do rei. Afinal de contas, nenhum desses benefícios existiam na Idade Média. Naquela época, obviamente não existia energia elétrica e qualquer iluminação noturna era precária, feita basicamente por tochas ou velas. Isso mal dava para iluminar. Logo, todas as pessoas iam dormir muito cedo, um pouco depois do anoitecer, e acordavam muito cedo também, logo com o nascer do sol para trabalhar. Nesse período, haviam várias profissões populares: a de ferreiro, a de camponês, que plantava para colher e criava seus animais, o barbeiro, o mensageiro que levava e trazia informações entre reinos ou entre cidades, o soldado, o lenhador, o alfaiate, os vendedores e diversas outras profissões diferentes. Alguns relatos indicam profissões bastante curiosas, como por exemplo, o segurador de velas para encontros da realeza, ou os despertadores humanos, pessoas que passavam de casa em casa, batendo nas janelas para acordar os trabalhadores. Mas existia uma certa profissão que todas as outras odiavam: o cobrador de impostos. Ele era responsável também por passar de casa em casa, de tempos em tempos, só que para cobrar impostos. Em teoria, esses impostos eram utilizados para cobrir as despesas para o reino. Afinal de contas, naquele período, as guerras eram muito comuns, e manter um exército forte que garantisse a segurança da cidade era bastante custoso. Porém, na prática não era o que acontecia. Muitos cobradores abusavam sem piedade na hora de cobrar os impostos, cobrando taxas exorbitantes, e caso a pessoa não possuísse dinheiro para pagar, o cobrador de impostos tinha autoridade suficiente para confiscar os próprios bens das pessoas, como animais, objetos de valor ou qualquer coisa de grande utilidade. Entretanto, se mesmo assim a pessoa não tivesse condições ou se negasse a pagar o imposto, ela corria o risco de ser obrigada a prestar trabalho escravo. Embora isso dependesse muito do local onde as pessoas moravam ou de outros fatores, o temor de não ter recursos para pagar os impostos era bastante frequente. Mencionando outras profissões curiosas, o cerieiro era o responsável pela confecção de velas para a corte. Os reis contavam com um serviço prestado pelo bobo da corte, responsável por alegrar e entreter os membros e próximos da família real. Além disso, um problema bastante frequente na época que trazia a necessidade de uma profissão para solucioná-lo eram os ratos. Em toda a história da humanidade, os ratos são considerados pragas. Isso pois fazem muita sujeira, trazem doenças e trazem prejuízos para a alimentação. Curiosamente, em alguns lugares eles são considerados divindades, como na Índia, por exemplo.
Em uma região desse país, existe um templo onde os ratos são considerados divindades. Nós fizemos até um vídeo contando os detalhes sobre esse templo. É uma construção infestada de roedores. Se quiser conferir, o link para este vídeo vai estar na descrição. Vale a pena conferir. Porém, esta é apenas uma exceção para o modo como as pessoas veem os roedores. Na grande maioria das vezes, eles são considerados pragas. E para solucionar o problema, havia uma profissão de caçador de ratos. Hoje pode parecer uma profissão bem sem valor, mas no período da Idade Média, a comida era escassa, pois a tecnologia para a produção de alimentos era muito limitada. Então a comida ficava estocada em locais que eram muito vulneráveis a roedores. Então imaginem descobrir a frustração de saber que o seu trabalho de plantar e colher no mês inteiro foi por água abaixo graças ao prejuízo dos ratos. Certamente, para um trabalhador que se esforçou por meses embaixo de sol e às vezes enfrentando um frio rigoroso, perceber que todo o seu trabalho está sendo destruído por ratos deveria ser perturbador. Daí a gente nota a grande importância que os caçadores de ratos tinham na época. Só até aqui já deu para ver que a vida na Idade Média não era fácil, nem as crianças escapavam. A partir do momento que elas já tinham idade suficiente para segurar uma ferramenta, elas já eram colocadas para trabalhar. Afinal de contas, com a comida escassa, mais uma criança na casa significava mais uma boca para alimentar. Então, de alguma forma, a mentalidade da época cooperava para que isso fosse compensado através de mais mão de obra. Enfim, era uma época bastante cruel. Nessa época tão difícil, a rotina de um camponês comum era basicamente acordar, trabalhar, comer e dormir, para no outro dia repetir tudo de novo. Eram raros os eventos onde havia exceção para isso, pois em alguns eventos anuais, o rei decretava que as pessoas se divertissem o máximo. Podiam se tratar de eventos determinados pela igreja, de eventos comemorativos para uma vitória em uma guerra ou algo do tipo. Porém, retirando essas raras exceções, era só trabalho duro mesmo. Mencionando a segurança na época, as pessoas que moravam em volta do castelo, nos subúrbios ou na capital de um reino tinham um mínimo de proteção. Afinal de contas, o rei faria de tudo para zelar pela sua própria segurança. Logo, as pessoas próximas a ele estariam relativamente seguras. Só que isso não extinguia os temores das pessoas que viviam na região. Afinal de contas, até o século XX, a humanidade viveu em um período de intensas guerras em intervalos muito curtos. Logo, dia após dia, as pessoas temiam sofrerem os prejuízos da guerra. Nesse período, as pessoas eram bastante ignorantes. Se hoje temos um grande acervo de informações disponíveis em bibliotecas, computadores ou outros dispositivos, naquela época a imprensa ainda não havia sido inventada. Logo, todo livro era fabricado manualmente, o que às vezes demorava meses ou anos para ser concluído, sem contar no fato de que esses livros ficavam restritos a classes privilegiadas, como a realeza ou a igreja. Por incrível que pareça, era muito comum ver pessoas de grandes cargos sendo analfabetas. Toda essa falta de conhecimento fazia com que a sociedade na época tomasse muitas medidas que hoje seriam inaceitáveis. As doenças, por exemplo, sem todo o conhecimento que temos hoje na medicina, deveriam ser curadas com preces e orações. Qualquer medida diferente disso poderia ser mal interpretada pela igreja, que era uma grande autoridade na época. As pessoas não tinham noção nem da importância da higiene. A descoberta de micro-organismos que poderiam transmitir doenças estava longe de acontecer. E juntando tudo isso, o resultado não era nada agradável. As casas não tinham água encanada. As pessoas não possuíam o hábito de tomar banho regularmente, podendo levar até meses sem se lavar. E quando isso acontecia, geralmente ia a família toda em qualquer local com grande quantidade de água disponível, geralmente um lago ou um brejo, ou pior, nos banheiros coletivos. Eles eram bastante comuns nas cidades e todo mundo se banhava lá, sério, todo mundo mesmo. Pessoas com doenças, pessoas com infecções, enfim, imagina a imundície que se tornava água. Isso contribuía para que a taxa de transmissão de doenças fosse muito alta. Como mencionado anteriormente, a fartura de comida era um privilégio na época. Logo,
Os camponeses não podiam se dar ao luxo de desperdiçar nada, portanto, era um hábito muito comum, mesmo que o alimento estivesse apodrecido, ele ser ingerido normalmente. Eram famílias inteiras ingerindo alimentos podres, estragados, azedos ou mofados, e na hora de concluir o processo digestivo, as pessoas não possuíam vasos sanitários. Logo, faziam suas necessidades em banheiros coletivos da cidade, ou, caso estivessem em casa, utilizavam caixas de excremento. Por causa dessas caixas, muitas famílias costumavam criar porcos. Dessa forma, as caixas poderiam ser esvaziadas nos chiqueiros, só que as pessoas que não tinham porcos em casa simplesmente jogavam toda a sujeira pela janela. É isso mesmo, imagina o cheiro das ruas na cidade. E se você fosse uma mulher na Idade Média, sua vida seria muito mais difícil. Para começar, elas não possuíam nenhum direito na sociedade. Foram as que mais sofreram na Inquisição, sendo às vezes taxadas de bruxas. Não possuíam nem mesmo o direito de escolher com quem iriam casar. Naquela época, os casamentos eram arranjados. O pai da noiva escolhia com quem ela se casaria entre o melhor dos pretendentes. Com todas essas dificuldades, a expectativa de vida naquele período era muito baixa. Isso significa que se naquela época você sobrevivesse até os 30 anos, você já estava fazendo hora extra. E essa é a vida comum de uma pessoa que viveu no período da Idade Medieval, sem todo aquele romantismo que é pregado nos contos. Certamente, uma era bastante difícil, que nos faz refletir e agradecer por todos os recursos que temos hoje. E ficamos por aqui, pessoal. E você, caso fosse inventada uma máquina do tempo, você teria a coragem de se desafiar a voltar para a Idade Média? Diga aí nos comentários. Não se esqueça de deixar aquele like e caso não seja inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nada aqui no canal Curioso. Até o próximo vídeo!